Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2019 e eu estou aqui com um dos programas mais especiais que eu já fiz. Sabe por quê? Nós vamos falar de um tema tão rico e tão importante. Vamos falar sobre a importância da leitura nas nossas vidas e, claro, nas das nossas crianças também. E já a Gláucia Jacuc estará aqui, ela que é professora e doutora em comunicação, contação de histórias, letras. Tudo isso a mulher já fez. Já eu vou passar o currículo dela certinho para vocês e ela vai contar uma história. Então, já, chama a criançada para frente da televisão. Se eles estiverem na escola, não tem problema, sabe por quê? Toda a nossa programação aqui na TV Mais, vocês assistem diariamente às 14 horas aqui. E também depois vocês podem ver a hora que quiser, onde quiser, como quiser, através das nossas redes sociais. Tem a fanpage TV Mais ABC Oficial. Inclusive, se você estiver assistindo e quiser mandar uma mensagem aqui para nós ao vivo, pode mandar lá que eu posso fazer sua pergunta também para a Glauci aqui. Tem o canal do YouTube, que é o TV Mais ABC, também vocês podem ver o programa por lá. Tem o canal do YouTube também, do ABC das Mães. E também, para quem quiser seguir tudo do ABC das Mães, tem o grupo no Facebook, tem a fanpage, tem o Instagram, que é o @claudialoia, ou seja, não tem desculpa para ficar longe de mim, tá? E lá dentro do grupo, como eu já falei para vocês, quem ainda não faz parte, faz a solicitação e entra, porque nós temos descontos nas melhores empresas em produtos e serviços daqui do nosso ABC, além de sorteios e muita troca de ideia aí entre o universo feminino, materno, enfim, lá nós somos livres para falar de tudo e é sempre um prazer receber cada uma de vocês lá. Inclusive, vou falar agora de um parceiro do ABC das Mães, que é a C&A Modas, responsável pelo look de hoje que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar para essa câmera? Olha que lindo esse vestido da C&A. Já é novidade, viu? Coleção outono e inverno. Chegou essa semana nas lojas e, para quem não sabe, a C&A fica ali na Manuel Coelho, em São Caetano do Sul. Mas se você quiser comprar através do Instagram, também dá. E ó, quem segue o ABC das Mães tem 10% de desconto em qualquer compra na C&A Modas, tá? Não dá pra perder. Tem esses e muitos mais outros looks pra vocês. Inclusive ontem, lá no Instagram, que é o @claudialoia, eu fiz um provador e mostrei tudo que tem de liquidação, de novidade, de outono e inverno. Tá tudo lá ainda pra vocês, mas corre pra ir assistir, porque vocês já sabem, né? Os stories são só 24 horas, já some, depois vocês vão ficar com vontade de ver lá os lançamentos. Agora, gente, vamos voltando aqui, porque a nossa convidada já está aqui, que é a Gláucia Jacuc. Boa tarde, Gláucia, tudo bom? Oi, tudo, Cláudia. Obrigada por ter vindo. Imagina. E tão importante, tão legal receber a Gláucia aqui, sabe por quê? Eu acho, não, tenho certeza, né, que a literatura, que o hábito da leitura é tão importante para os nossos filhos. E como trazer isso nos dias de hoje? Como incentivá-los? É claro, a Gláucia vai falar aqui, mas assim, nós somos os espelhos deles, né? Então, nós pais temos que ter o hábito da leitura lá em casa. Aí, antes de começar o programa, eu até perguntei para a Gláucia, vale se for um livro no iPad? Aí agora, daqui a pouquinho, ela vai contar se vale também. Mas antes, eu quero que ela, com todo o seu conhecimento, conte aqui para quem está assistindo, para as mamães de casa, qual que é a importância da leitura. Porque é muito poético, muito lindo a gente falar, né, da importância da leitura, que nós temos que ler para os nossos filhos. Agora eu quero que você, né, doutora aí na área, conte para quem está assistindo. Claro. Eu agradeço pelo convite, estou bem feliz de falar, porque é um assunto que eu gosto muito, aqui com a Cláudia, é sempre um grande prazer. Então, a gente fala da leitura, da literatura, como uma contrapartida desse mundo tão tecnológico que a gente vive, né? Então, é tecnologia para todo lado. A gente gosta da tecnologia, ela é importante? É claro, ninguém vai falar que não, que isso é bobagem. Sim. Né? Mas a gente precisa também pensar num resgate daquilo que é a nossa humanidade. Então, a arte e a literatura como um braço da arte tem essa capacidade de nos fazer, nos enxergar, nos conhecer e conhecer o outro. Então, é a tal da empatia que a gente fala tanto, que precisa treinar. E que falta, né, nos dias de hoje. Falta, porque a gente está cada vez mais polarizado, né? As pessoas estão mais para dentro, em si mesmadas, radicais. Então, com a literatura, com a leitura, eu consigo conhecer outros universos e também o que outras pessoas sentem. Hoje em dia a gente tem uma epidemia de depressão, você sabe disso, né, Cláudia? Sim. E entre os jovens, infelizmente até crianças, é automutilação, é tentativa de suicídio ou
né? Infelizmente, quando leva a cabo. Então, assim, o que a literatura? A leitura pode fazer para isso, né? Ela pode mostrar para esse jovem que todos aqueles problemas que ele tem, outro também tem, né? Porque lá no Facebook, no Insta, ninguém vai pôr... A vida é perfeita. Ah, opa, você só põe as melhores fotos, poses retocadas. Você não vai pôr aquele mico que você pagou. Nunca. Então, ele, através dessa leitura, ele fala, opa, peraí, eu estou passando por isso, mas também tem mais gente passando. Então, ele consegue reelaborar, ressignificar o que está acontecendo na vida dele. Ele pode, claro, estar passando por um momento de perda de alguém, chegada de alguém, mudança na vida, mudança de cidade, de escola. Às vezes, você tem um outro pai, uma outra mãe, uma outra configuração familiar. Então, como que ele lida com tudo isso? Então, a literatura e a leitura, ela ajuda, né, nesse contato com essa ficção, mas que é realidade, porque é uma outra realidade, né? É a coisa que a gente vive mesmo. Então, a gente precisa estimular, e é o que você falou, os pais, eles têm que dar o exemplo. Não adianta falar, filho, vai ler. E eu nunca ver o pai lendo? O pai nunca valorizou? Poxa, ele também não vai valorizar. Então, essa que é a ideia, né? Eu sempre li muito para o meu filho. Hoje tem 25 anos, é formado, se expressa muito bem, tanto por escrito como oralmente, porque a gente vê a importância de ele, né, ir desenvolvendo todas essas habilidades na leitura e na literatura. Olha que legal, Lau. Se você falou do poder da ressignificação de algum Isso. fato, né? Inclusive tem um dos livros que você trouxe aí, que é a Menina do Chapéu Amarelo, que trata justamente de uma Esse criança. daqui, ó, Ela esse- vai dar dicas de livros, tá, gente? É. Vamos falar do primeiro? Eu não ia ainda, mas já que você falou, vamos já começar, falar. porque é assim mesmo, é muita emoção, é muito dinâmico. Vamos. Esse aqui é um dos meus principais, assim, favoritos, que é Tá. do Chico Buarque, dispensa apresentações, e é Chapeuzinho Amarelo. Por que ela não é vermelha? Porque ela é amarela de medo. Ela tem medo de tudo, da própria sombra. Aí ela começa lobo, 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 e o lobo vira bolo. E ela perde o medo. Então, ela é uma criança que está passando por uma dificuldade. Seja qual for o medo, porque às vezes as crianças medo. fantasiam um medo, né? Não, O às medo é vezes- uma fantasia. Às vezes a situação é real. Eu contei para o meu sobrinho, cuja irmãzinha está com leucemia. E o medo dele? São gêmeos, e o medo? Né? Então, o que acontece? Então, aliás, ele veio, começou a me contar, falou, você Olha que conhece legal, essa num caso história? real. E a gente contou junto. Meu marido falou, mas que chapéu amarelo é esse? Eu falei, não, existe o chapéu amarelo, sim. Ele falou, tem, tio. E aí eu percebi que ele estava lidando com aquele medo da situação que ele estava passando, com a irmã. Olha que legal. Muito Então, legal. não necessariamente é uma fantasia, pode ser um medo real. É um medo real, pode ser um medo real. Esse, continua, Cláudia, vamos mostrando? Pode vamos, continuar, vamos, porque que é a muita gente gosta emoção. de dicas. É. Ó, esse aqui é de uma autora que é minha amiga, Sônia Salerno Forjaço. Ela tem para infantos juvenis, que eu trouxe alguns, e tem os dos menorzinhos. Esse aqui, nossa, eu acho ele maravilhoso. Porque ele é, olha assim, o ser e tcharãs, o ter. E é um livro que você pode começar de um lado, ou você pode começar do outro, e eles se encontram no final, no meio, aliás. Que legal. E ele tem todo um trabalho de ilustração que é para exatamente dar essa ideia de o que eu sou de essência e o que eu quero ter como posse, que é o que a gente tem muito discussão no mundo consumista, que a gente está hoje em dia, né? No mundo É materialista. realmente necessário aquilo É. para mim? É o que eu desejo? Será Ou é... que eu sou o que eu tenho só? Não, eu sou o que eu sou. Sim. Esse daqui, ai, é um Gente, dos que meus legal. queridinhos, olha. Eu Tá. trouxe 2 exemplares dele, que é do Peer Gynt. Então, esse aqui não é nacional, né? Esse aqui é do Peer Gynt. O que acontece? O Grieg, ele escreveu uma ópera, uma obra musical, Tá. e pediu para o Ibsen, que era amigo dele, escrever uma peça. E aí, você tem tanto a obra musical quanto a peça teatral, os dois suportes se entrelaçam, e agora, no ano passado, em setembro, eu participei de uma contação de histórias na Biblioteca Monteiro Lobato, em São Paulo, em que a gente tinha uma orquestra, que era com o curso de regência orquestral, com os maestros Daniel Missiuk e Angelino Bosini. Você tinha a orquestra, os instrumentos entrando com os temas e os contadores e atores, Olha que rico. atores contando a história. Olha que legal. Então isso é legal para a Lindo. criança tomar contato com esse universo musical de uma música erudita, que às vezes eles falam, nossa, né?
não está tanto dentro do dia a dia deles. E dessa né? forma já consegue estar mais próximo Com certeza. de uma criança. Com que certeza, legal. com certeza. Esse aqui, clássico, A Casa Sonolenta, Cláudio, que já contou. Esse aqui já várias. conhece. Inclusive, esse é uma tradução, né? A Casa Essa é uma Sonolenta. tradução. A gente, assim, eu falei para a Cláudia, eu acho legal a gente valorizar a nossa literatura nacional, nossos autores. Então, gente, ó, uma dica da Gláucia aqui, quando nós formos, né, no shopping, na livraria, procurar sempre por autores nacionais. Dá preferência. Mas existem coisas boas de tudo quanto é lugar, não dá para dizer. Mas eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso. Sim. Né? Afinal de contas, eu sou um país tão rico, de diversas formas, com seus diversos problemas também, porque faz parte de um país em formação jovem como somos. Né? E esse daqui, a gente chama de conto popular acumulativo. Então, aparece a avó, depois o menino, depois o cachorro, o gato, o rato e a pulga. Então, você tem uma ordem, inclusive, lógica. Né? E aí vai aparecendo um personagem, vai repetindo, e criança adora repetição, né? Sim. Porque a criança sente a segurança naquele universo que se repete. Ela se sente representada ali. Porque o ato de contar, não é só contar, é estar com alguém lá que dispôs o tempo para contar. É minha mãe, meu pai pararam para contar essa história para mim, entendeu, Cláudio? Não tá lá com o celular, deixa, ver no YouTube. Você pode ver? Pode. Também é interessante. Mas esse momento, aquele adulto tirou aqueles minutos para contar a história para ele. E outra coisa que eu não posso esquecer. Não se deve falar, a moral da história é essa. Não. Nada de moral da história. Porque a criança que tem que Exatamente. dar o significado da história para ela, né? Criança tem. Você pode até perguntar o que ela achou. Mas não é a moral da história. Você fala a moral da história, essa criança tinha pensado outra coisa. Então, e às vezes você mata, né, algo criativo que estava ali nela, falando da moral, então, que para ela tinha outro significado. Nada de moral. Deixa a moral. Esquece a moral da gente, história. Não, porque tem moral. Não. Deixa a criança... Antigamente tinha muito isso, né? A moral da história. Não. Nós que somos contadores de história, a gente fala, não, nada de moral da história. Deixa a criança deduzir que ela é bem inteligente. Sim. Ela que está trabalhando aqui todos os significados, inclusive psicológicos, emocionais, psicanalíticos dela. Inclusive para nós adultos, né? Eu já li um livro 2, 3 vezes. Cada vez que eu leio, eu dou um significado. Porque você mudou. É muito O legal. seu repertório é outro. Esse aqui, maravilhoso. Mistério de Feiurinha também. A Cláudia também desconhece. Já vi que ela realmente tem o hábito de ler para os filhos. Eu gosto. Esse aqui você pega várias heroínas de contos de fadas e ressignifica. Readapta. Esse é muito Elas legal. estão grávidas, casadas há 25 anos, e uma delas desaparece. O Pedro Bandeira, que é um autor nacional, ele tem que achar a feiurinha. Muito legal. Vale a pena para desconstruir esse negócio, viver feliz para sempre. Será, o princesa? príncipe, toda essa história. É. Esse é muito legal, gente. Esses aqui, olha, todas as dicas que ela deu são aí para as crianças e ela trouxe também para os adolescentes. Então, né? eu peguei esses dois, tem muitos. Esse aqui é da mesma autora, que é da Sônia, que eu conheço bastante, ela fez especialização comigo. Esses dois já são mais para os adolescentes. Tá? Esse daqui, Meu Destino Sou Eu, é uma temática muito atual, que afinal de contas, os meninos são mais inteligentes que as meninas? As meninas têm que brincar de boneca e cuidar da casa, ou elas podem ser pilotas de avião? Ou elas podem ser engenheiras? O que elas podem ser? Então, essa é uma temática bem interessante. Olha que bacana. Né? Muito legal. Esse daqui, nossa, a menina se apaixona por um cara mais velho. E aí, como é que a família vai reagir a isso? Muito legal. Porque são situações que podem acontecer. Né? Nós não estamos aí vivendo. Só com elas. Da Sônia também, ela tem alguns recontos. Então, para esses dois livros aqui, inclusive eu fiz a ficha de leitura que está lá no site da editora, que é a De Leitura. Dos Vikings, né? O Navio Fantasma. E esse aqui, que é dos contos russos, por conta da minha formação na universidade, que eu fiz russo também na universidade, a Sônia me chamou para fazer esse comentário, e aí ela acabou colocando uma tradução minha. Que legal! O último conto é uma tradução minha, que é um conto popular acumulativo, como aquele outro, bem tradicional russo. E eu resolvi dar esse livro para a Cláudia. Ai, que legal, vou ler. Porque tem um pouquinho de mim aqui, tem da cultura russa aqui, é mais distante da gente, então tem aquele ar de mistério, né? Aquela coisa que, poxa, tá lá. A Rússia ainda é envolta naquela coisa cortina de ferro, que hoje não tem mais, mas ainda, para nós, ainda... O próprio idioma, né, Cláudia? É outro alfabeto, é uma coisa que a gente fica, uau, né, meio oriental. Então, esse aqui, Cláudia, para você. Amei. Tá bom? Obrigada, amei. Para você Sabe o ler. que eu vou fazer, Glau? Vamos fazer o seguinte...
Ó, daqui a pouco a Glaucia vai contar uma história, vai ter uma contação aqui, que eu já chamei todo mundo para assistir. Eu vou aprender com ela um pouco a contar uma história, depois eu vou ler o conto que você traduziu nos stories. Aí vocês me falam se eu sei contar história, se eu aprendi um pouquinho. E depois do intervalo, ela vai contar uma história e a gente vai falar sobre um coletivo de contadores, é isso? Isso. Que vai vir aqui pro ABC. Super legal, se você quiser saber o que é, fica aqui, porque eu já volto, 2 minutinhos. Quer saber por que o IASG é tão legal? Não pergunte pra esse patinho de borracha. Não pergunte pra essa bola. E nem pergunte pro herói do videogame. Pergunte para quem já faz IASG. Aqui os professores são super legais e manjam muito de inglês. Além das aulas, a gente se envolve em projetos globais e ajuda a mudar o mundo. Venha descobrir por que o IASG é a escola mais legal pra aprender. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. E eu estou no salão Mamãe que Disse e vou me virar nos 15. Salão de beleza Mamãe que Disse cuida das crianças, né, do cabelo, corta, faz coque, tererê e também dos adultos. Enquanto seu filho fica aí, né, fazendo o que ele quer no cabelo, você também pode se cuidar, tá bom? Eles estão de endereço novo a partir do dia 12/12, Rua Maranhão, 1237, em São Caetano. Voltamos agora com a parte do programa na qual eu estava muito ansiosa, porque nós vamos ter o prazer de ver a Glaucia fazendo uma contação aqui, contando uma história pra gente. Então vamos prestar bem atenção nessa história, chama as crianças aí pra frente da TV, porque a hora é agora, é da macieira a história, é isso, né? Exatamente. Então vamos lá, pode começar. Era uma vez um bosque muito bonito. Ele tinha árvores enormes, os carvalhos, e um céu azul durante o dia de arrebentar. A noite era tão estrelada, mas tão estrelada. Tinha um lago muito límpido e tranquilo. E tinha uma macieira. A macieira era um pouco menor que os carvalhos, ela estava crescendo ainda. A macieira à noite olhava para o céu e pensava: nossa, como eu queria ter tantas estrelas como esses carvalhos. E a mãe natureza falava para ela: mas macieira, você tem flores tão perfumadas, tão cheirosas. Não basta ter o que dá. Os mosquitinhos, as abelhinhas, as borboletas, os passarinhos, beija-flores vêm aqui e o aroma dessa flor é maravilhoso. Ah, não. Eu queria muito ter estrelas nos meus galhos. O tempo passou e aquelas flores viraram maçãs. As maçãs começaram a crescer. E os passarinhos e os animais se alimentavam dessas maçãs. Mas a macieira, quando chegava à noite, ela ainda olhava para o céu, lá para os carvalhos bem altos e pensava: puxa vida, eu não sou feliz não. Eu queria mesmo ter estrelas. Aí ter estrelas deve ser tão legal e eu não tenho. E a mãe natureza conversou com ela: mas macieira, você já tem esses frutos suculentos maravilhosos que você alimenta. Há tantas espécies aqui nesse nosso bosque. Isso não é suficiente, você já tem o que dar, o que compartilhar. Ai, não. Eu queria muito mesmo ter estrelas, eu não estou feliz. E ela foi ficando cada vez mais chateada, alimentando esse sentimento, sabe? Eu queria, eu não tenho, eu seria mais feliz. Um dia deu uma ventania e começou a chacoalhar tudo. E de repente, vocês não sabem o que aconteceu. As maçãs caíram no chão e as maçãs eram tão suculentas que elas abriram. Quando as maçãs abriram, a macieira não acreditou. Ela tinha estrelas o tempo inteiro dentro delas. Quer dizer que ela estava lá, ela não tinha percebido que ela tinha estrelas. Todas as maçãzinhas que foram caindo, ela olhou aqui e falou: olha,
eu tenho essas estrelas que eu tanto sonhei. E a partir daí, essa macieira começou a entender o quanto ela era especial e não havia percebido. E estava sofrendo por uma coisa que ela achava que os outros tinham, mas elas também tinham. Ai, que lindo! Amei! Será que eu vou aprender a contar a história assim? Vai, olha só, deixa eu contar a história da história. Sim. Essa história que me contou foi a minha professora do curso de Contadores de História do SENAC aqui de São Bernardo, a professora Íria. E ela se inspirou na Ana Flávia Basso, que tem um canal do YouTube. Então, você tem contadores de história, inclusive no Facebook, no YouTube, muita gente boa. Você tem assim, você pode usar recursos, você pode usar uma série de elementos, pode não usar nada. Tudo depende muito da história e do estilo do contador. Por isso que a Clau queria saber para mim por que eu estava cortando desse jeito. Ó, podem observar. Mostra ali para a câmera, para geral, gente. Olha, a maçã, ela não cortou daquela forma habitual. Ela cortou ao meio mesmo com ela em pezinho, né? Por quê? Porque daí você tem a estrela. A estrela. Porque a gente sempre corta aqui assim, né? Porque a gente vai separar. Aqui você tem a tal da estrela formada. Então, o que acontece? Puxa, as crianças, a minha sobrinha falou, tia, como você pôs a estrela aí? Eu falei, eu não pus, Amanda, a estrela estava sempre aqui, a estrela está aqui. E ela ficou doida, vamos comer. Aí comeu só do lado para deixar a estrelinha para guardar. Então, assim, essa daqui é legal que você tenha, vai contar para a criança, é legal que você tenha várias maçãs, porque pode acontecer o que aconteceu com uma que eu mostrei para a Clau. É a maçã mais bonita, só que ela veio assim, ó. Escura, ainda tem a estrela aqui. A estrela está aqui, mas assim, ela não está tão, né? Tão visível, tão bonita, e a criança não vai comer. Como a da história. Não. Então é legal você ter várias maçãs já cortadas, não dá para cortar muito antes, senão ela fica, né? Ela vai pretejando, né? E aí você conta para ela, e o legal dessa história é que nesse mesmo link da Ana Flávia Basso no YouTube, você tem lá onde você pega uma receita para fazer com as crianças com maçã, que ela pediu para uma amiga dela desenvolver a receita. Então, é receita da rosquinha e da maçã caramelizada que ela faz com o filho dela ajudando. Então, você tem uma história, você tem essa ideia, né, do natural, da surpresa da criança, que a Cláudia falou, mas o que você está cortando assim? Eu falei, não vou contar. Vai ter que esperar a hora para saber. E é legal deixar a criança também, porque a criança vai questionar por que a maçã está sendo cortada. Porque a gente sempre corta de outro jeito, Sim. porque tá assim. E ali já tem a receita que você pode fazer a partir, né, dessas maçãs, que aí você tira o miolinho e faz direitinho. Então, aí voltando para o coletivo, lembra que a gente ia falar do coletivo? Sim. Que é um assunto bem legal. A gente tem, então, vários coletivos de diversas formas, isso no Brasil é muito comum, isso fortalece a arte, é bem bacana. E a gente tem um, assim, que está nascendo agora, nasceu o ano passado, um coletivo de contadoras de histórias, que nasceu em Santos e, digamos que eu estou estendendo esse braço do coletivo aqui para o ABC. Subiu a serra. Veio para cá. Então, eu sou meio que a representante, digamos assim, do coletivo aqui no ABC. Então, a gente tem pessoas com diversos perfis. Então, tem uma atriz, porque o contador de história, muita gente fala, mas peraí, o contador, ele... Precisa ser um ator, uma atriz? Não, né? Porque, claro que às vezes ele vai ter uma entonação diferente, vai ter um posicionamento. Agora, o pai e a mãe, é só contar, porque nós todos somos contadores de história. Todos. O ser humano é contador de história, porque a gente conta a nossa tradição. Os primeiros grupos humanos se reuniam em torno da fogueira. E aí a gente começou a se reunir em torno da TV. Hoje a gente nem está mais reunido, agora está cada um... se reúne, cada um tá no cada seu um com seu mundinho dispositivo. Ali. Sim. Então, assim... Cada uma dessas contadoras tem o seu perfil. Tem umas que contam mais para adultos, outras mais para criança. Então, umas são mais para a área, né, de entretenimento, outras mais para uma área mais centrada. Né? Eu gosto de contar para todos os públicos, mas eu tenho umas histórias para adultos, Cláudia, que a gente pode um dia conversar a respeito. Que o pessoal fica assim, ó... encontro com as mães. Isso. O pessoal fica assim, ó, Cláudia, que história é essa? Eu falei, é uma história. É uma história. Queremos. É uma história que dá para contar. Agora com o mês da mulher chegando, a gente já tem umas ações lá no Sesc de Santos programadas para a gente pensar questões do feminino. Então nós estamos montando e eu vou participar junto com a Cora, a Janaína e outras contadoras que a gente está formando o grupo. E o grupo aqui do ABC também vai ser incorporado, das minhas colegas também do Senac de São Bernardo. Olha que legal. Então, assim, tem curso para contador de história? Tem. Tem até pós-graduação, não fiz ainda, né? Mas o pai e a mãe podem contar a história? Podem. Devem, né? O professor e a professora, o tio e a tia,
Devem, é uma riqueza muito grande. E eu Sabe? lembro do quanto eu gostava de ouvir histórias contadas. Minha mãe às vezes dava aquelas, na minha época era fita cassete, que tinha era uma vez, tinham várias. Várias histórias. E eu gostava de ouvir as histórias, eu tinha o meu primeiro gradiente, escutava ali, mas quando a minha mãe não era muito boa de contar histórias, né, e também não tinha muito hábito, mas a minha irmã tinha. Quando ela me contava, nossa, e são histórias que eu lembro até hoje. Até você falou do suporte, né? A gente pode fazer um paralelo rápido, por exemplo, entre uma adaptação que vira filme ou vira série. Nós temos muitas, né? Sim. Harry Potter é uma adaptação de um livro que virou um filme. Poxa, Glaucio, mas o que você acha? Bom, então, são dois suportes diferentes, a gente não diz o que é melhor, o que é pior, mas a vantagem do livro é que o livro estimula a sua criatividade e imaginação. Diferente de quando se realizou no audiovisual, alguém já fez a leitura e aquele personagem e cenário que estão descritos já está lá encarnado. Então, isso limita a sua criatividade. Então, a leitura é fundamental para que a gente consiga desenvolver e estimular a criatividade e a imaginação nas crianças. E você falou também de iPad, né? Suportes eletrônicos. Sim. Então, eu sou da geração que prefere papel. Duas. Mas, Do cheirinho do livro. mas eu gosto nada disso. impede que você use outro suporte. Nada impede. É leitura, é vivência de toda forma. Eu gosto de ter aqui o que pegar, né? Pegar, folhear e tal, materializar, poder anotar do lado, sabe? Porque assim, isso é da nossa geração também. Talvez eles não tenham esse, né, esse gosto, porque já não pegam menos, manuseiam menos, né? Tem criança, uma vez eu estava lendo um estudo de uma criança que pegou o livro e fazia assim no livro, ó. Pra ver, Tote. Tote, porque ela não tá, ela imagina abrir, que é isso? Olha só que doido, como a gente muda a maneira de pensar. Sim. Mas não quer dizer que você não possa fazer a ponte entre esses diversos suportes. Você pode assistir uma contação no Face, no Insta, no YouTube, por que não? Agora, esse contato, as pessoas estão precisando olho no olho, é ser humano, é gente precisa conviver com gente. Sair um pouquinho ali de trás da tela, né, do Exatamente. computador, enfim. E na família também, como você disse aqui, mencionou, nos jantares aí em casa, tá cada um no seu tablet, no seu celular, e perdeu aquela coisa do diálogo, né, que é tão importante. Várias psicólogas, psicopedagogas vieram aqui ao programa e todas, unânime, viu, gente? Olha, o diálogo com as crianças, para educação, enfim, para tudo na vida deles, né? Agora, Glau, a gente estava falando sobre as dicas de livros e ficou um de fora. Verdade. Vou aproveitar então, porque a gente quer dicas mesmo. Aproveita se vocês forem passear no shopping aí essa semana, já traz um livro. O nosso melhor passeio no shopping, eu sempre falo, vamos na loja de brinquedo, mas a gente sempre escolhe a livraria. E a gente traz. Alguns livros eu acerto, são legais, outros eu compro mais ou menos, mas pelo menos a gente vai trazendo e vai vivenciando, vendo o que é bom, o que não é, e sabendo, aprendendo a separar depois, né? Porque não tem jeito. Não tem como você saber se aquele livro... Às vezes você pega um livro e você não consegue ir adiante, né? A culpa não é do livro, às vezes não é o momento. Exato. Você pegou pela capa, faz parte, é uma surpresa. Esse daqui, 100 Fábulas Fabulosas do Milor. Eu comprei num sebo, porque até onde eu vi ele estava esgotado, mas você acha bastante dele. Ele é muito interessante porque ele traz diversas culturas, sabe? E ele é muito bem-humorado. Esse aqui não é tanto para os pequenos, não, porque tem alguns episódios aqui um tanto quanto, sabe, que não são apropriados, né? Mas, por exemplo, tem o primeiro conto aqui, que tem um conceito de direita e esquerda. E aí eu li para minha sobrinha, época de eleição, né? Final do ano passado. Vamos conversar sobre o que é direita e esquerda, de onde veio esse conceito? Revolução Francesa, 1789, né? Então, quem estava na direita, quem estava na esquerda, por quê? Como é que a gente vê isso hoje em dia? Então, você pode pegar uma história e já transpor para a realidade e dar um dado de conhecimento. Quantas crianças sabem isso? O que é direita e o que é esquerda? Por quê? Qual o referencial? De onde veio isso? Né? De onde veio isso? Então, esse livro tem cada história que eu falo, gente, mas esse cara é demais, eu não aguento. E realmente Milor, a produção toda, haikais deles, procure. Haikai, esses são aqueles poemas pequenos, né? Então, nossa, ele tem cada um. Então, aqui tem histórias maravilhosas, que você pode adaptar, pode ser para uns mais velhos um pouquinho. A partir de uns 12 anos, mais ou menos. Amanda tem 12 anos e a gente leu. Também tinha um que a pessoa tinha muito medo. Aí eu perguntei para ela, Amanda, você tem medo? Não, tia, eu tenho medo de não ter medo. Ela falou para mim. A gente estava conversando sobre isso outro dia. Aí outro dia eu falei, Amanda, acho que hoje é dia de chorar. Não, tia, hoje é dia de chorar de rir. Ela brinca comigo, sabe assim? Porque vai desenvolvendo
né? E Inclusive uma menina de 12 anos, né? inclusive essa flexibilidade com o idioma, porque não tem outra maneira, gente, não adianta. Ai, os alunos falam, professora, eu tenho muita dificuldade para escrever. Falei, bom, bem-vindo ao Tem que clube, ler. junte-se a nós. Qual a única maneira? Leitura. Não tem. Só. Não tem. Aumenta o seu repertório cultural e também melhora a sua expressão. Não tem outra receita, não tem, Cláudia, não adianta. Gente, leitura sempre. E nós pais, às vezes aí com a tecnologia, pode ser que alguém aí que esteja assistindo em casa, poxa, quanto tempo faz que você não lê um livro? Qual foi o último livro que você comprou? E mais, né? Não adianta também só comprar, tem que ler. Você leu? Né? Coloca para pensar, coloca meta. Eu coloquei. Agora, nesse final de ano, 2019, eu falei, eu quero ler no mínimo 6 livros. Né? Comecei, tô ainda com 2 meses. Não sei se eu vou atingir a meta, mas vou tentar aí chegar nos meus, pelo menos 5, se não for 6, 5. Não quero menos que isso, porque se a gente não coloca essa meta, vai passando, passou o mês passado, você não leu nenhum livro, vai passando, vai passar o ano sem ler um livro. Né? Coloca uma meta, isso que é importante. O estímulo à leitura no Brasil, a gente tem falta de leitores, porque a gente, infelizmente, tem realmente uma carência grande no ensino fundamental público, carência de bibliotecas, de salas de leitura, é uma coisa que a gente ainda... Eu acho que com o tempo Estamos a gente vai patinando resolver, ainda. mas com o tempo a gente deve resolver. Então, a gente precisa estimular as crianças e os jovens a lerem. Quando eu viajo, às vezes para fora do Brasil, eu vejo muito jovem, é muito comum você ver gente lendo, livro mesmo. Mochileiros, os caras mochilados, estão lá no aeroporto, estão não sei onde, estão com livro. No Brasil já é mais difícil. Ai, mas a gente Você vê vai as mudar pessoas- isso. Claro, mas nós estamos aqui para isso mesmo. Ó, Glauci, quero agradecer muito Imagina. a sua participação. Vamos mandar um beijo pro Tacolá, que eu conheci a Glauci, olha, no box comigo. Olha a riqueza que eu conheci, que eu tive o prazer de conhecer. Uma das vantagens que o box me trouxe, além de todas as outras que eu já falei aqui no programa, né, Glau? Verdade. Obrigada por ter vindo e a gente vai Imagina. marcar mais vezes. Combinado. Tá Tem bom? muita coisa para falar. Eu adoro falar sobre isso. Ai, quero mais histórias. Falaremos. Tá Obrigada, bom, viu? imagina, Gente, já eu vou vi. ficando por aqui porque o nosso tempo, ó, passa voando. É rápido quando é bom, né? Mas isso é bom porque fica com um gostinho de quero mais. Eu vou trazer ela de volta, viu? Eu volto amanhã às 14 horas ao vivo pra vocês. Beijo, fiquem com Deus.